estava pensando nisso enquanto estava assistindo aqui os momentos anteriores, e eu fiquei pensando qual foi a última vez que eu falei publicamente que eu sou feliz sendo adventista do sétimo dia. E aí eu fiquei buscando na memória e eu disse, nossa, tenha tempo, né? Que eu não digo o quanto sou feliz em ser adventista do sétimo dia. Quem frequenta essa igreja, quem já pertence a essa igreja, deve comungar da mesma alegria, mas a gente não fala isso com muita frequência, né? A gente pode até exprimir isso de outras formas, estando aqui, né? Falando do Evangelho de Cristo a outras pessoas, mas dizer claramente, eu sou muito feliz em ser adventista do sétimo dia, talvez você nunca tenha dito, mas fica aí a primeira reflexão para o sábado de hoje, inclusive para quem está em casa também. E eu vou dizer por que me sinto tão feliz em ser adventista do sétimo dia. Uma das grandes razões é o fato de que a igreja adventista ela tem uma preocupação com o indivíduo como um todo. Ao olharmos para as Escrituras, percebemos que Deus nos fez com uma complexidade absurdamente grande. E essa complexidade se faz exatamente pelo fato de nós termos vários elementos que nos compõem. Então, além de sermos seres de caráter espiritual, e esse precisa ser alimentado por meio das Escrituras Sagradas, do testemunho, daqueles momentos em que nos alimentamos espiritualmente, nós também somos seres sociais. Precisamos de gente. Aliás, na antropologia, se diz que o homem se torna homem, o ser humano se faz ser humano pelo convívio com outros. E se esse ser humano fosse isolado e convivesse com animais, ainda que tivesse um corpo humano, teria comportamento animalesco. Uma outra coisa que compõe o ser humano é a sua intelectualidade. Logo, essa também precisa ser alimentada, assim como a sua integridade física, moral. E aí você pode perguntar, e o que isso tem a ver com a igreja adventista? Tudo. Porque é uma igreja que enxerga o homem, o ser humano, como ele verdadeiramente é. Um ser complexo e dotado de inúmeros elementos e que todos estes elementos precisam ser alimentados, atendidos e supridos. Por isso temos histórias para crianças, para adultos, por isso temos vários departamentos que atendem as mulheres, as pessoas de mais idade, os adolescentes, os jovens, os casados, os solteiros. E isso me faz muito feliz, porque a igreja adventista tem avançado à medida em que o tempo vai passando e atendendo com todos os dons e talentos que Deus deu ao seu povo, as necessidades desse povo que quer ir para o céu, mas que quer viver aqui na terra com dignidade e protegido. Por isso, e dentre os inúmeros projetos e o estilo de vida cristão adventista, existe o projeto Quebrando o Silêncio. Por isso eu estou aqui. Fui convidado para esse fim, para falar não sobre o projeto em si, mas para trazer algo que atenda essa demanda, essa mensagem. O projeto Quebrando o Silêncio é uma iniciativa da Igreja Adventista com o objetivo de proteger, alertar, cuidar e salvar pessoas que emocionalmente, psicologicamente, fisicamente foram agredidas, em alguns casos destruídas, por conta deste mundo mau em que vivemos. A Bíblia está cheia de grandes
orientações de maneira bem direta e incisiva sobre situações de abuso ou de algum tipo de dolo que o indivíduo pode sofrer. Mas eu escolhi e creio veementemente que, orientado pelo Senhor, um texto que não fala diretamente sobre o assunto, todavia, eu quero fazer uma analogia, uma referência a essa temática, mas eu não me atreverei a fazê-lo sem antes convidá-los para que juntos possamos orar. E quando a gente fala em oração, eu lembro do pastor Israel que dizia que a oração é uma palavra composta. E ele dizia que oração não é só fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, mas oração também é ação. E o que eu apelo desde já é que aquilo que iremos fazer agora, que é orar para a abertura da palavra do Senhor, seja também como resultado uma ação efetiva em nossas vidas. Por isso, oremos. Deus bendito e Pai de amor e misericórdia, a minha alegria, a minha satisfação e prazer em estar aqui na Tua casa, junto com irmãos queridos, que juntamente comigo estão aqui com o mesmo propósito, ouvir a Tua voz. E o que imploramos humildemente é que o Senhor nos auxilie nesta hora, na condução, na compreensão e principalmente na interiorização das palavras que serão apresentadas neste momento. Que ao ouvirmos a Tua voz, esta possa transformar a nossa vida, os nossos pensamentos e também os nossos propósitos. Portanto, cuida de cada um dos que aqui estão, fala ao nosso coração, dirige a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 1 Reis, capítulo 7. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 7, verso 51. 1 Reis 7, 51. Diz assim, eu quero que você acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 7, verso 51. Diz assim o texto. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Primeira coisa que eu quero que você compreenda nesse texto e na mensagem de hoje é o início do texto, quando diz: assim se acabou toda a obra. E aí eu vou falar algo que pode parecer engraçado. Nem todas as coisas terminam quando acabam. Que bom que vocês já estão adiantados e já compreenderam. Mas eu vou além. Eu vou repetir porque alguém de casa talvez não tenha compreendido muito bem, tenha dito: será que eu ouvi direito? Nem todas as coisas terminam quando acabam. E sabe por que isso acontece? Porque algumas coisas imaginamos que acabou, auto-sabotamos a nossa mente e o nosso comportamento, mas elas ainda existem e estão enraizadas na nossa vida. Exemplo: eu ouvi esses dias com muita tristeza um pai que se referiu à sua família dizendo as seguintes palavras:
A gente, quando separa, dizia ele, a gente arruma um problema. A gente tem que pagar a pensão. E ele prosseguiu. Quando o filho vai ficando grande e a gente vai ficando feliz, porque não vai precisar mais pagar pensão e vai se livrar, aí a mãe vira e diz assim, faltando alguns meses para o término, vai morar com seu pai. E ele acrescentou dizendo, aí a gente diz assim, poxa vida, eu achei que tinha me livrado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Além da tristeza profunda pela ridicularização que se dá em relação às pessoas, o uso das pessoas e o amor aos bens materiais, além disso, que para mim já é mais do que o suficiente, percebemos aí um grande engodo que se dá diariamente na nossa vida, muitas vezes, quando imaginamos que as coisas de fato terminam quando acabam. Quando a gente imagina que porque fez algo ou completou alguma coisa, iremos nos ver livres. Isso também pode ser extremamente funcional quando eu penso da seguinte maneira, e talvez esse primeiro exemplo não se adeque a nenhum dos que aqui estão, e eu espero que não, mas talvez tenha uma relação direta com os seus pais, com os seus avós. Na minha experiência profissional, eu olho para as pessoas e vou dizer que o meu desafio não é descobrir se essas pessoas têm ou não problemas, porque todas têm. E eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, não é probleminha não, é problemaço, todos nós temos. Não são pequenos. Por trás de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de um feliz sábado, existem muitos corações destruídos, angústias profundas que não são perceptíveis, mas que existem. E que muitas vezes nós nos especializamos em mascará-las. Então, o meu maior desafio, profissionalmente falando, é apenas saber qual, não se. E partindo do pressuposto de que todos nós temos grandes desafios a vencer, eu vou usar outros exemplos para que, de repente, você se aperceba de maneira mais íntima dessa minha frase, desse início da mensagem de hoje, que as coisas nem sempre terminam quando acabam. Sabe quando você era pequena e que, de repente, o seu pai te espancava e você não sabia a razão, e depois você cresce e você diz assim, não, eu esqueci, eu agora já sou grande, eu agora tenho minha casa, tenho minha família, me livrei. As coisas nem sempre terminam quando acabam. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Às vezes eu estou distante do agressor, mas a agressão continua internamente. Sabe aquela pessoa que te magoou, que te distratou, que te humilhou? Ou de repente alguém que foi em algum momento abusada ou abusado, e você cauteriza a mente, porque muitas vezes as pessoas, e lastimavelmente, alguns líderes religiosos e algumas igrejas dizem assim, você tem que perdoar. E deixa eu quebrar aqui o silêncio e dizer, você não tem que perdoar. Você precisa perdoar. Conseguem entender a diferença? Porque quando eu digo assim, Mariana, você tem que perdoar, eu estou imputando sobre o outro um jugo ainda pior do que o anterior.
Porque eu não estou te dando escolha, estou tirando de você a possibilidade de escolher. Portanto, existem muitas coisas que ainda estão aí. E que, como um mecanismo de proteção, a gente finge que não existe. A gente tenta se enganar, dizendo que não aconteceu. E eu fico aqui lembrando de situações tão cruéis e terríveis. Eu conheci uma moça, uma mulher hoje, adulta, e que, quando muito pequena, ela foi abusada por um parente próximo. E era esse mesmo homem que na madrugada a abusava, durante o dia colocava ela e os outros no colo para contar historinhas. E o sentimento de uma criança que não entende muito bem o que está acontecendo é um misto entre amar e odiar. Mas sabe o que é pior? É que, no geral, as pessoas que são abusadas ou, de alguma forma, de qualquer ordem, seja com uma agressão verbal, física, psicológica, de qualquer ordem, sabe o resultado disso na mente de uma criança que vai se tornar adulto? É que ela passa a odiar muito mais a ela mesma do que os seus agressores. O sentimento de menos-valia acaba tomando conta desse coração, ao ponto de se tornar vulnerável em novas relações, em outros momentos da sua história. Eu comecei a mensagem de hoje com esse texto porque ele tem uma especificidade que me chama a atenção. Eu não sei se você percebe, mas o texto fala sobre coisas sagradas. Por isso a escolha do texto. E eu quero dizer para você que não existe nada de mais sagrado na vida, na sua vida, do que você mesma, do que você mesmo. A história fala de Salomão. E Salomão tinha um propósito, um objetivo: terminar o templo, a casa do Senhor. E assim ele o fez. E aí diz que ele acabou toda a obra. Mas quando ele acaba a obra continua. Porque agora ele vai fazer a parte mais importante do processo. Imagine uma casa. Quando eu era pequeno, eu lembro que sempre moramos em casa de aluguel. E quando papai e mamãe decidiram voltar para cá, para Petrolina, mamãe tinha um terreno. E o propósito de papai e de mamãe era construir a casa, a nossa casa. E eu me lembro que a gente entrou na casa antes de concluí-la. E embora estar dentro de uma casa é muito bom, né, da nossa casa, eu lembro que ela nunca foi terminada. Ela nunca foi terminada. E por mais que a parte mais importante de uma casa seja o alicerce, a parte mais bela da casa é o acabamento. E eu quero que você pense nessas duas coisas hoje. Eu quero que você pense no alicerce e eu quero que você pense no acabamento. Pense na sua vida dessa forma. Porque você precisa ter um fundamento. Você precisa ter um propósito.
Você precisa ter algo que seja tão firme, tão forte como a rocha. De modo que todas as coisas que aconteçam não sejam o suficiente para derrubar, para destruir essa casa, a sua existência. Mas ao mesmo tempo, não vai fazer sentido nenhum se você tiver um firme fundamento, mas ser uma casa inacabada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pessoas amargas. Algumas pessoas sofreram tanto e, diante de tanto sofrimento, encontraram em Deus e encontraram na Bíblia e encontraram na igreja a possibilidade de recomeçar. E eu digo amém por isso. Porque é por meio da igreja, por meio desse instrumento que Deus criou, que muitas pessoas estão sendo salvas. Esses dias eu ouvi várias críticas sobre igrejas, que agora não tem mais essa. Você é de igreja, você é tudo igual. Infelizmente. E eu fico até triste porque vejo muitas vezes algumas instituições ou pessoas se envolvendo em determinadas questões as quais não deveriam. Não é essa a nossa missão. Nossa missão aqui é outra. É salvar pessoas. Mas não salvar pessoas para esse mundo. É salvar pessoas para o reino celestial. E as pessoas estavam falando mal de igreja, eu não me contive. Eu disse assim, olha, graças às igrejas que a dor da humanidade tem diminuído. Porque onde a gente muitas vezes critica o Estado e o Estado não entra, a igreja entra. Quantas comunidades abandonadas e largadas lá na mão do tráfico, da droga, da prostituição, e que as igrejas entram e levam a mensagem de paz, transformam vidas, dão alimento, promovem a possibilidade da restauração da dignidade de pessoas. Então eu louvo a Deus e a gente não pode deixar de ratificar a ideia de que estar aqui é muito bom e precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar mais a comunidade cristã do que as comunidades que a gente encontra nas redes sociais. Precisamos valorizar mais o convívio entre os irmãos do que o convívio com elementos que podem nos distanciar de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo estando aqui, e encontrando aqui o alicerce para prosseguir, eu preciso do acabamento. E aí eu encontro no próprio texto. Salomão estava fazendo algo que o seu pai não conseguiu fazer. Inclusive Deus declarou de que quem terminaria a obra e concluiria a sua casa seria Salomão. Por que não Davi? Lembram do motivo? Porque as mãos dele estavam sujas de quê? De sangue. Era um homem sanguinário. Era um guerreiro, né? E deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes, o que ocorre na nossa trajetória é uma repetição de modelos comportamentais que foram estabelecidos pelos nossos pais. E a história se repete. E alguns acabam atribuindo, dando aí um tempero espiritual para a coisa e dizendo, isso é maldição, irmão. Eu não duvido que seja, mas não esse tipo de maldição, como um karma. Algumas crianças, jovens, se tornam adultos e estão repetindo os mesmos erros dos pais. Exatamente porque conviveram em um ambiente onde
observaram o modelo e estão repetindo esse modelo, porque não foi dado a essas pessoas a oportunidade de fazer o acabamento. Eu estou dizendo isso porque, embora Salomão estivesse seguindo o curso do projeto do pai, ele o fez não por imposição, mas por prazer. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: olha para o seu pai e para a sua mãe agora, tenta lembrar, eles vivos ou não, eles aqui ou não, tenta lembrar de como seu pai lhe tratava, como sua mãe lhe tratava. Qual era o projeto de vida deles para você? Eu vejo e convivo com tanta gente que adolescentes, jovens, estão sendo reprimidos porque têm habilidades, têm talentos que poderia fazer tanta coisa boa e ser bem-sucedido e feliz, mas não são, porque são oprimidos pelos pais, que querem, que desejam que os filhos sejam ou o que eles não puderam ser. E aí, por isso, pais frustrados podem muitas vezes lançar essa frustração sobre os filhos e fazer com que esses filhos acabem seguindo um plano, um projeto de vida que não é deles, e isso gera sofrimento. Ou, por terem sofrido tanto e não querer que os filhos sofram, então eu quero protegê-los. Na historinha das crianças, quando Mariana contava a respeito da ideia de se proteger, eu me lembro de um vídeo que foi amplamente divulgado e que eu ouvi o comentário de algumas pessoas acerca de um homem que chegava numa praça e tinham algumas crianças e os pais, e ele disse assim: olha, você acha que sua filha ou seu filho, não me lembro agora ao certo, entraria no carro de um desconhecido? É claro que não, de jeito nenhum. E ele disse: eu vou provar que sim. E aí eu não sei se ele pegou um cachorrinho, alguma coisa, né? Conduziu a criança e a criança entrou. E aí eu ouvi algumas pessoas comentando sobre isso e dizendo: nossa, que absurdo e que coisa horrível. E aí eu cheguei a fazer um comentário dizendo o seguinte: olha, a criança só está sendo criança. A pureza é da natureza infantil. E eu temo que muitas vezes, no anseio de proteger os filhos, a gente acabe pesando a mão e promovendo em crianças adultos precoces, ou crianças cheias de medo, de pavor, e que se destitua delas aquilo que é da natureza, que é a pureza, que é o confiar no outro. Então fica o grande alerta para os pais: é você que tem que ser o protetor, você precisa ser o cuidador. Existem várias estratégias, sim, estratégias talvez mais inteligentes, talvez mais assertivas, e nisso a igreja acerta quando traz uma história como essa, que permite que as crianças reflitam sobre situações que são reais. Lá em casa eu faço algumas práticas constantes com o Dioguinho. O Dioguinho é um laboratório e tem que dar certo porque não vai ter outro. Mas lá em casa a gente brinca muito fazendo simulações. E as simulações, posso contar, pai? Não? Meu filho, mas a gente vai poder ajudar as pessoas. Tá. Então tá bom. Então tá. Eu posso contar parcialmente? Tá. É porque a gente faz de tempo em tempo simulações. E aí é num momento bem descontraído e a gente vai fazendo simulações de situações que nós já passamos e que porventura pode acontecer. E é muito divertido e ele vai absorvendo naturalmente.
Algumas pessoas na intenção, alguns pais na intenção de alertar os filhos, expõem os filhos à violência na televisão. Olha, meu filho, tá vendo aí ó, o que acontece? Não faz isso não. Usa a criatividade, usa um método diferente. Mas proteja a sua criança. E eu vou dizer uma coisa: proteja a sua criança de você mesmo. Porque eu gosto sempre de dizer, e vocês sabem disso, pessoas mal resolvidas não conseguem se resolver com ninguém. Pessoas mal resolvidas não conseguem resolver a vida de ninguém. Pessoas que não se protegem não conseguem proteger ninguém. Então cuide primeiro do seu coração, cuida primeiro da sua existência. Aperfeiçoe a habilidade de se proteger para que você possa transmitir ao outro que está ao seu redor proteção. É tipo o pai que diz assim: não minta, e ele mente. Não engane, e ele engana. Não seja ignorante, e ele é. Proteja o seu filho de você mesmo. E a melhor proteção é sendo coerente. Seja coerente. Salomão, e no texto ensina que se você tem um sonho, se você tem um propósito, você precisa de planejamento. Tem muita coisa no seu pai e na sua mãe, e eu falo sempre o seguinte: se você tem algum defeito que você já identificou, sabe de quem é a culpa? Do seu pai e da sua mãe. E nem baixa a cabeça. A culpa é do seu pai e da sua mãe. Essa é a parte boa. Agora tem uma outra verdade que vocês precisam ouvir. O problema é seu. Aí você pode optar o seguinte: eu vou ficar com a primeira parte e vou dizer que a culpa é do meu pai e da minha mãe por eu ser assim. E eu vou viver a vida inteira assim. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar aqui na igreja, você vai ler a Bíblia, e sabe como é que você vai absorver tudo isso? Com esse tempero aí. Colocando a culpa nos outros. E aí você vai fazer, sabe o que? Na prática, colocar a culpa em Deus. Quando a coisa estiver boa, graças a Deus. Quando a coisa estiver ruim, graças a Deus. A culpa é dele. Ou você pode entender o seguinte: que o problema é meu. Então eu tenho que fazer a minha parte. Tem um monte de gente que está preso na infância. E continua agindo como uma criança, esperando do pai, esperando da mãe, culpando o pai, culpando a mãe. Na psicanálise a gente vai chamar certos eventos de regressão. Mas não tem nada a ver com coisa espiritual não. Regressão é voltar ao estado primitivo, que é o estado de infância. Sabe quando você fica desesperado, aí se joga no chão, puxa os cabelos. Aqui ninguém faz isso. Todo mundo muito bem resolvido, ninguém faz isso não. Ninguém se porta como criança em um dado momento, né? Nunca. Ô mãe, por favor, mãe. Chega, faz jeito de criança. Faz voz de criança. Precisamos resolver essas questões. E existem coisas boas e coisas ruins na nossa família. Nas gerações essas que já passaram, vieram antes de nós. E sabe o que me chama a atenção aqui em Salomão? É que ele foi construir a casa do Senhor, que era um projeto do pai. Sabe o que isso quer dizer? Tem coisa lá no seu pai e na sua mãe que presta também, né?
Olhe para a mãe agora. Tem coisa que presta, minha gente. Não é tudo ruim, não. Aí pega o que presta, seleciona. A gente tem uma tendência natural de fazer, sabe o quê? O problema vem. E eu sempre costumo dizer que o problema do problema não é o problema. É o que fazemos com o problema. E aí, o problema vem, a situação difícil, desafiadora vem. E a gente quer a solução, não é? Tudo quer a solução. Pensa aí num problema que você tem. Agora, você quer a solução, sim ou sim? Sim. Sim, pronto, ótimo, perfeito. Mas por que você gasta 90% do seu tempo pensando no problema? Por que a gente passa 90% do nosso tempo pensando no problema, mastigando um deleite no problema, um prazer mórbido? A gente conta para os outros, a gente potencializa o problema. E 10% se é pensando na solução. Aí você espera que aconteça o quê? E aí quando alguém dá um puxão de orelha, não, mas eu estou em oração. Deus há de me dar a solução para o problema. Não vai. Porque você só pensa no problema, você não pensa na solução. Eu não sei qual é o seu trauma, a sua dificuldade, seu desafio, mas a gente tem duas tarefas hoje. Uma, pensar sobre aquilo que nos incomodou e que nos trouxe até aqui. E que ainda incomoda. Sabe? Aquilo que não terminou. E outra, sermos agentes promotores da saúde, do cuidado, da proteção daqueles que nos servem. E aí vou me apropriar mais uma vez do conhecimento psicanalítico e dizer o seguinte, que aquilo que nos incomoda no outro pode ser que não seja do outro. E aí cabe muito a gente pensar sobre isso, para considerarmos aquilo que realmente é nosso e aquilo que é do outro. Salomão, ele poderia ter feito o seguinte, pensar no projeto do pai e levar à frente, considerando elementos do pai, mas eu não encontro um verso na Bíblia, eu não encontro um. Se você encontrar, por favor, me avisa, para eu corrigir. Mas eu não encontro um versinho da Bíblia, onde Salomão senta e fica pensando assim, poxa, mas meu pai era um sanguinário. Meu pai matou um monte de gente. Meu pai traiu o seu próprio povo, se envolveu com a mulher, e um monte de filho, uma confusão danada, e foi uma bagunça. Eu não vejo Salomão pensando nisso. Eu não vejo Salomão gastando tempo com isso. O que eu vejo é um Salomão que pega a parte mais importante na história do pai, no projeto que era do pai, e segue adiante. O que do projeto do seu pai, da sua mãe, vale a pena você seguir adiante? E o que não vale a pena você considerar? E aí eu vou dizer, você não tem que perdoar. Você não é obrigado, não. Mas é necessário se você quer ter paz. Deixando as coisas que para trás ficam. E perdoar significa entender que o outro é tão humano quanto eu. Isso é perdoar. É entender que o outro é humano. Não é porque você é melhor, não. Que algumas pessoas fazem uso do perdão como se fosse um poder conferido apenas a pessoas privilegiadas, que são melhores do que o outro. Eu te perdoo. Não, eu te perdoo porque eu sou igual a você, ser humano. Errei, erro e provavelmente vou errar mais uma vez. E eu preciso entender isso. E aí Salomão gastou um tempão para construir a casa do Senhor. E sabe o que acontece depois? Que eu acho mais lindo no texto? É que diz que quando terminou,
mas não tinha acabado, né? Aí ele pegou, lembrou do pai. E lembrou das coisas que o pai havia separado. E olha as coisas que ele tinha separado aqui. E dedicado, usa inclusive o texto. Os tesouros. Coisa boa tem que ficar junto com coisa boa. É a ideia de não se misture com essa gentalha. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente às vezes está misturando aquilo que é sagrado com o que é profano. A gente é muito hipócrita, sabia? Se a gente estiver lá na nossa casa linda, maravilhosa, e na frente da casa abrir um prostíbulo, a gente vai dizer que absurdo. Nossa, que imoralidade. Pleno século XXI acontece um negócio desse. Aí a gente entra dentro de casa, liga a televisão e vai assistir. Mesma coisa. A mesma coisa. A gente reclama, por exemplo, da corrupção, a macrocorrupção, mas a gente vai lá e fura a fila. Nossos filhos, nossa família, nossa mente está sendo destruída por conta de ações dessa natureza. Então, se esse projeto, a ideia é quebrar o silêncio e falar, então vamos falar abertamente. Mas falar abertamente não é ser leviano. Vamos falar de relacionamento dentro de casa. Vamos falar de violência emocional, sexual. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Os pais não conversam com os filhos, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar uma outra fonte. Eu acho muito mal, porque eu amo ser pai, minha gente. É sério. Outro dia eu estava com alguns colegas e eu falando assim do nada, eles viraram e disseram assim: tu gosta de ser pai, né? Eu disse: sou apaixonado. Eu amo a paternidade. Eu amo a paternidade. Eu me sinto uma mulher falando da maternidade. Algumas, né? São todas não. Mas é sério, as mulheres que têm mais essa questão, né? Falar da maternidade como se fosse uma coisa de outro mundo, é de outro mundo, minha gente, é de outro mundo. Mas eu sou um pai que ama a paternidade. E eu acho muito legal quando o Dioguinho vira e diz assim. Às vezes tem algumas questões dentro de casa e ele diz assim: não, mãe, deixa o papai chegar aqui, o papai sabe de tudo. O problema vai ser o dia que ele descobrir. Né? Mas calma, vamos devagar, vamos mostrar a criança de uma vez assim. Mas acredite, ainda que as crianças não digam, o que você fala e o que você faz é a verdade absoluta. Sabe por que tem um monte de cristão que vê Deus como um carrasco? Porque o pai era um carrasco. Sabe por que tem um monte de cristão legalista? Porque o pai era legalista. Sabe por que tem um monte de cristão que muitas vezes é meio nem aí para nada? Volúvel na vida cristã? Hora vou, hora não vou, hora quero, hora não quero. As referências. Que a gente ficar estabelecendo um monte de regrinhas é entender que eu tenho uma responsabilidade, primeiro comigo mesmo e depois com os outros que me servem. Salomão terminou o projeto. E aí eu vou perguntar para você, qual é o seu projeto de vida?
Você tem propósito? Eu lembro da minha mãe. Vou falar agora da minha mãe. Eu espero que ela não tenha acesso. Minha mãe passou por um momento bem difícil. Na verdade, 2 momentos bem difíceis na vida dela. No primeiro momento, ela ficou muito doente e ninguém sabia o que era. Gente, foi um tormento, porque essa mulher sentia dores, mamãe sentia dores assim absurdas. Isso há alguns anos atrás. E depois de muita investigação, os médicos chegaram a dizer assim, não, olha, ela tem um câncer em fase terminal, metástase, deixa aí. E não era, ó. E não era. Ela teve um problema no pulmão, amém que não era, mano. Mas, e a gente brigava de todo jeito, e era um problema no pulmão. E assim, enfim, para encurtar a história, foi tratado e ficou bem. Amém. Isso deu uma mexida na vida de mamãe. Porque mamãe casou muito cedo, 6 filhos, saindo daqui, indo para uma cidade como São Paulo. Papai trabalhava o dia inteiro, mamãe trabalhava o dia inteiro cuidando de 6 da casa. Pense no desafio. Bom, mamãe perdeu o pai muito nova, mamãe tinha 12 anos quando o meu avô faleceu. Tá aí, veja, ela, a filha mais velha, teve que ajudar minha avó para cuidar dos irmãos. Deixou os estudos. Aí diz, nossa, poxa vida, olha que vida triste, oportunidade não teve de estudar. E aí depois casou, e aí foi, e acabou indo. Essa situação de mamãe fez com que mamãe saísse de uma situação que era de comodismo dentro de casa. Os filhos cresceram, ficaram adultos, casaram, e mamãe ainda dentro de casa. E não fazia nada. E eu dizia, mãe, volta a estudar, você é tão esperta, tão inteligente. Uma letra tão bonita, a letra da minha mãe. E a minha letra tão feia. Mas tudo bem. Mãe, volta a estudar. E ela, agora, com essa idade, vocês já ouviram isso? Alguma vez, alguém dizendo isso? Eu ouço isso várias vezes com várias pessoas. Não, agora não. Já passou meu tempo. Aí passa 10 anos depois, mamãe tem um outro problema, câncer. E teve mesmo, agora era câncer. O outro não era não, agora era. Também foi uma coisa horrível. Mas está aí, vivinha e forte. Graças a Deus. Foi mais uma balançada. Mamãe dizia que nunca ia andar de avião, que Deus me livre. Teve que andar de avião. Não vou fazer cirurgia, nunca na minha vida. Teve que fazer. Várias. Um monte de coisa que mamãe disse que não faria, a circunstância a levou a fazer. E hoje eu viro para a mamãe e digo assim, mãe, volta a estudar. Ô, meu filho, agora! Sabe aquelas coisas que a gente fica adiando? Minha gente, parece clichê, e mas fazer o quê? Enquanto a vida, a esperança, minha gente, você está vivo. Amém. Então, por que não voltar a estudar? Então, por que não refazer o caminho? Então, por que não consertar as coisas? Tantos pais que deveriam buscar os filhos agora, hoje, pedir desculpas, pedir perdão. E dizem, não, agora é tarde. Tantos filhos que deveriam pedir perdão aos pais e não fazem nada agora. Colocar as coisas no lugar. Eu sei que você tem, e pode até não ter, mas quero crer que você tem alicerce. Mas talvez esteja faltando o acabamento. Davi começou.
mas quem terminou foi o filho dele. E quando ele terminou, não tinha acabado, porque ele precisava agora colocar aquilo que havia de mais precioso na casa do Senhor. Será que você está colocando o coração, que é o mais precioso? E claro, entendam, né? O coração aqui é a mente, é o centro das decisões. Será que você está colocando o coração nas coisas que você faz? Será que você está sendo mãe mesmo, sendo mãe, se entregando, fazendo isso? Está sendo pai mesmo de verdade? Está sendo filho? Está sendo cristão? Sendo cristão? Está sendo irmão de igreja? Sendo irmão de igreja? Aquela coisa bonita de dizer, irmão, eu vou orar por você. Eu costumo fazer uma terceira pergunta. Se você está orando por você? Porque tem gente que pede oração, mas ele não está fazendo nada por ele. Faça alguma coisa por você. Então, se você pedir oração, eu vou orar por vocês. Mas eu quero saber se você está fazendo alguma coisa por você. E o que eu posso fazer por você também. Faça alguma coisa por você. Há algum tempo eu tive que ir ao cemitério. Fui para o sepultamento de alguém que cometeu suicídio. Era alguém próximo. E eu gastei um tempo olhando ali aquelas lápides todas e fiquei pensando, nossa, aqui é a cidade dos sonhos inacabados. Tanta gente que morre e que as coisas ficam pelo caminho, não terminou. E tantos dos que ficam, que choram sobre os caixões, dizendo assim, eu não disse que amava. Eu não pedi perdão. Eu nunca disse o que eu realmente sentia. Tudo inacabado. É verdade, pessoal. Tem esperança para tudo isso. Porque quando Jesus voltar, ele vai colocar as coisas no lugar, assim como Salomão fez, né? A obra do Senhor acabou, mas não terminou. A parte boa é que ele veio, morreu, e por isso eu já sou salvo em nome de Jesus. E você também. O máximo que você pode fazer é perder a sua salvação. Você já é salvo. Já está salvo, está tudo certo. Agora você pode perder. Mas quando ele voltar, ele vai colocar as coisinhas num lugar bem certinho. Que está uma bagunça. Tem vivo que é ímpio, que é mau. E tem justo que está morto. E a gente lamenta, né? Porque, poxa, tanta gente boa está morrendo. E tanta gente ruim está aqui. Mas a gente tem que dizer, graças a Deus, porque para esse ainda tem chance. Inclusive, um dos ruins podem ser, inclusive, os que estão aqui. E que precisam da misericórdia. E precisam consertar as coisas. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus vai organizar as coisas quando ele voltar. Amém. Mas, quando ele vier e organizar as coisas, ele não vai lhe dar a oportunidade de refazer o que você fez. E você precisa entender isso. Então, se tem alguma coisa para ser ajustada da sua parte, faça isso. Às vezes o Dioguinho tem que fazer alguma coisa. Ah, não, pai, mas é para amanhã. Aí eu digo assim, filho, o que a Bíblia diz? Ele, muita coisa. Ele diz, exatamente. E entre essas muitas coisas que a Bíblia diz,
O que tiver a mão a fazer, faça hoje. Vai fazer, menino. E eu vou dizer... E eu vou dizer para vocês, o que vocês têm que fazer, façam hoje. Conserta, ajusta, melhora. Melhora. Coloca a coisa no lugar. Cada coisinha no seu devido lugar. Eu acho lindo esse texto, eu me delicio, porque depois de ter terminado a estrutura, ele vai colocar as coisas valiosas, preciosas lá dentro. Não coloque sua mão, não coloque seus olhos, não coloque seus talentos, seus dons, suas habilidades, seu filho em um lugar que não seja precioso e sagrado. Não coloque sua vida em um terreno, em um lugar que não seja sagrado, precioso e que não vá ser condizente com aquilo que você quer, que é o céu. Só que a gente não está no céu ainda. A gente está na terra mesmo. Então viva de maneira a organizar as coisas. E começa organizando aqui, ó, sua mente. E volta a dizer, Salomão não gastava tempo olhando para o pai dele e para as coisas erradas que o pai dele fez. Se você quer a solução para o problema, dê mais foco na solução e não no problema. Eu atendi uma moça uma vez, e no atendimento ela foi na primeira sessão, e aí ela falou mal do marido horrores. Aí na outra sessão, e eu, pleno, com meu olhar fixo, apenas olhei. Na próxima sessão ela, de novo, contou a mesma história. Falando lá mal do marido. Na terceira sessão, a mesma coisa. E a única coisa que eu dizia para ela eram duas coisas apenas. Quando ela entrava, fique à vontade e a gente encerra por aqui. Era só o que eu dizia a ela. Um dia ela se chateou e disse, você não diz nada. E aí eu disse a ela assim, você tem algo mais a dizer? Deixa eu te perguntar, você tem algo mais a dizer a não ser o momento de dor que você passou? Você tem algo mais a fazer a não ser ficar repetindo aquilo que os seus pais fizeram? Eu acredito que a gente pode fazer diferente do que a gente tem feito hoje. Num desses encontros e desses projetos sociais, eu atendi uma senhora. E ela dizia assim, ela entrou, né, na sala, e ela disse o seguinte, eu tenho um problema sério. Qual é? Meu marido. Já perceberam que os maridos são um problema? O negócio está feio para o nosso lado. Mas ela disse bem assim, é porque o meu marido bebe muito. E aí eu ouvi ela dizer o quanto ele bebia e o quanto ela sofria com isso e tal. E aí eu virei para ela e disse bem assim, e a senhora já deixou de beber? E aí ela disse assim, não sou eu que bebo não, é meu marido. E aí ela repetiu. E aí quando ela terminou, e aquela mesma coisa, e aí eu virei para ela e disse assim, sim, mas a senhora já deixou de beber? E aí ela, não, meu filho, eu não sou eu que bebo não, o senhor não está entendendo, quem bebe é meu marido. E ela continuou. E eu acho que repetiu umas 5 vezes, perguntando para ela quando que ela ia deixar de beber. E aí ela se irritou, bateu na mesa e disse assim, você não está me entendendo. Eu estou dizendo aqui, desde que eu cheguei, de que quem bebe é meu marido, e eu sofro muito por causa disso, porque a minha vida é a mesma coisa de estar... Aí ela, bebendo. Aí eu novamente, só que com um outro tom de voz,
E a senhora já decidiu parar de beber? Decidi. A partir de hoje eu não bebo mais a bebida do meu marido. Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não sei o que você tem sofrido, mas você pode decidir ter uma nova direção e postura. Sabe como é que encerra esse texto, essa história? É que a ação que Salomão fez, Deus no final foi lá e abençoou. O que eu quero dizer para você é que a decisão que você tomar, se você decidir colocar as coisinhas nos seus devidos lugares, Deus vai abençoar. Amém. E você vai ser liberta em nome de Jesus. Amém. E se você precisar de ajuda, pode me procurar. De verdade, de coração. Eu vou orar por você e ainda pergunto, o que mais eu posso fazer por você? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que nos ajude para que a bênção do Senhor seja a mola propulsora para uma vida nova, diferente, potencializada, realmente com o poder do Espírito de Deus, que é capaz de nos dar todos os recursos para termos uma vida diferente. Eu quero orar por vocês e eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Eu quero que você feche seus olhinhos agora. A gente desculpa pelo avançado do horário. Eu quero que você feche seus olhinhos e fale com o Papai do Céu agora. Diz para ele aí aquilo que dói. Fala para ele aquilo que ainda machuca. Fala para ele aquilo que ainda não está bem resolvido. Que de repente terminou, mas não acabou. E permita que o Senhor venha com o refrigério dele na sua alma agora. Deus querido, Pai de amor, nós agradecemos porque, mesmo diante de todos os traumas, todos os medos, toda a violência, toda a dor que a nossa alma pode estar tendo nesse momento, é do Senhor que vem o refrigério, o poder e a bondade para nos redirecionar e nos levar para a vida. Porque é vida que o Senhor deseja nos dar. Amém. Vida transbordante. Amém. Que exala alegria, misericórdia, bondade também para outras pessoas. Amém. Nós bem sabemos, Pai, que muito há a se fazer. Mas independente daquilo que nos magoou, nos feriu ou de alguma forma nos violentou no passado, que ainda se faz presente em nossa alma, nos dá, Senhor, condições para vencermos isso utilizando os recursos que o Senhor mesmo nos dá. Nos faz ter a mesma postura que Salomão, olhando para o seu pai, mas não para as coisas ruins, mas para o projeto e o propósito, ajuda-nos a colocarmos cada coisa no seu devido lugar, ajuda-nos a nos preocuparmos, sim, com o alicerce, mas também com o acabamento, para que sejamos lindos, sejamos maravilhosos, com uma autoestima elevada, porque somos filhos teus. E todo filho do reino do Pai Celeste é precioso e é importante no céu e também nessa terra. Abençoa cada um destes teus filhos, Senhor. Precisam de ti assim como eu. Por isso peço a tua misericórdia e peço a tua bênção ao voltarmos para os nossos lares. Amém. Te oro em nome de Jesus. Amém. Amém.